culto de hoje, paternidade. Se você ainda não sabe, nós recebemos os novos membros nessa casa, nesse culto de hoje. Se você está frequentando, se você está hospedando aqui, se identificando com essa visão e vendo o quanto é importante ver Deus como Pai, nós hoje queremos te receber. E nós queremos, como igreja, como casa de oração, guardar a sua vida, guardar o seu coração. Como é bom pertencer a uma família. Como é bom saber que Deus não é carrasco, não é duro, não é impositor, mas Ele é amor e Ele é bom. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todo ser humano tem a necessidade de pertencimento. Nós somos em tribos, nós vamos encontrar alguém, nós vamos querer estar num lugar. E a igreja é um lugar muito importante. Não sei para você, mas para mim sempre foi o corpo de Cristo. Pertencer ao corpo de Cristo. Fala comigo assim, pertencer ao corpo de Cristo. Quantos estão felizes por pertencer a essa casa? Que bênção, que bênção. E hoje, dentro desse tema, Deus tem falado muito conosco e me pegou de jeito nessa semana sobre a ofensa. E tem um livro do John Bevere que se chama A Isca de Satanás. Você sabia qual é a isca de Satanás? É quando você fica ofendido. Um dia eu preguei aqui e falei sobre 70 vezes 7 ser um número infinito e que praticamente nós não damos conta de praticá-lo 70 vezes 7 ao dia. E isso é algo que se mostra para nós no infinito quando eu libero perdão a qualquer momento e a qualquer hora, e isso me torna uma pessoa que não se ofende. E pensando sobre isso, eu quero trazer, nós vamos juntos ir um pouco na história de Davi, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. E eu perguntei, Senhor, o que significa ser um homem segundo o seu coração? E o Espírito Santo foi tão generoso e com uma delicadeza, com uma suavidade, ele disse, é aquele que não se ofende. Jesus na cruz não se ofendeu. Ele foi massacrado, ele foi macerado. Ele foi triturado. Ele foi cuspido. Ele sofreu dores que nenhum de nós daríamos conta. Uma dor de cabeça dá uma derrubada na gente. E o nosso Jesus sofreu afrontas, açoites, ofenderam, machucaram, derrubaram, perseguiram, foi chamado de Belzebu. Ele, com toda a compaixão e todo o amor, caminhando entre as pessoas, e eles diziam, esse fala por Belzebu. E ali na cruz, quando tudo se convergiu contra ele, quando aqueles soldados romanos
o feriram ao extremo. Ele chegou e as poucas palavras que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que coração! Que coração! E o Senhor nos chama para ser como Ele é. E nós gostamos muito e sabemos de cor uma oração. Inclusive, nas ruas, nos protestos, as pessoas estão lá fazendo uma oração universal. Qual é? Pai Nosso. Que bonito. Verdade. Bonito. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome na minha vida, na nossa vida. E eu quero ler com vocês apenas o versículo 6, do capítulo 6, versículo 12 de Mateus, onde está a oração do Pai Nosso, que diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Vamos ler juntos? Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Uau! Meu Deus! Como isso tem a ver com a paternidade? Ou você foi rejeitado, ou você foi ferido. Algo aconteceu. Todos nós temos uma história. Todos nós temos um vácuo, um vazio. Temos algo a ser preenchido. E eu quero, junto com você, ir pelo caminho que Davi fez. E eu quero já chegar ali quando Samuel, o profeta Samuel, vai até a casa de Jessé para ungir um dos filhos. E todos estavam ali, menos Davi. Ele poderia ter ficado ofendido ali já. Mas como assim? Está chegando um profeta na nossa casa e os meus irmãos vêm assentar à mesa e eu não sou convidado. Mas, enfim, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, não. Uai, mas você não tem nem mais um filho? É, eu tenho um que está cuidando das ovelhas. Vai buscar. E não era tão perto. Nós só vamos assentar quando ele chegar. Então, Davi foi ungido rei. E aquele momento foi muito poderoso. Porque na nossa história, na nossa vida, Deus coloca pessoas. Conexões importantes que vai fazer uma virada na sua vida. Você pode observar, houve pessoas muito importantes na sua caminhada. Aquela professora que te marcou. Aquele tio que foi diferenciado. Conexões, ligando, desligando, abençoando ou amaldiçoando. Conexões vão acontecendo na nossa história. Então Deus traz o profeta Samuel e unge Davi. E ele era um jovem. E ele volta, então, para o apacentamento das ovelhas. Ele continua a vida dele. Muitas vezes nós recebemos uma unção e aquilo traz um empoderamento e as pessoas podem se perder. As pessoas é levada a uma posição diferenciada e elas, então, agora eu não posso mais ser pastor de ovelha. Agora eu não posso mais varrer a igreja. Hoje eu cheguei e eu estava aspirando aqui. O pastor chega e corre para arrumar tudo.
Tivemos a festa dos voluntários, onde montou a churrasqueira. Ontem, no sábado, ele estava sozinho aqui lavando tudo. Ele falou, não posso deixar aquela gordura pingando ali no chão. Vou lavar tudo. E eu falei, bem, ninguém te ajudou? Ele falou, não, o pessoal não deu para ir. Mas nós estamos aqui, mas vocês são apóstolos. Vocês são pastores sêniores dessa casa. Quanto maior a missão, mais nós vamos servir. Porque ministério é servir. Recebemos a unção, mas a gente continua pastoreando ovelhas. E Davi voltou para pastorear a ovelha. Sim, ele está dizendo que tanto a administração aqui da generosidade, da intercessão, foi sobre o coração, sobre sermos perdoadores e entendermos o que a ofensa pode causar na nossa vida. Então, Saul, ele estava atormentado lá no seu palácio. E ele só se acalmava quando alguém ministrava. Eles não sabiam como que acalmar o rei. Por que ele estava atormentado? Porque ele desobedeceu a Deus. Muitas vezes a pessoa está atormentada e ela não sabe por quê. Mas a desobediência abre portas, abre brechas para você ser atormentado. Mas Saul está ali atormentado e ele, então, de repente, um dos servos falou, vou trazer alguém para ministrar, vou trazer alguém para tocar harpa para ele. E lembraram que havia um moço que cuidava das ovelhas e tocava harpa e cantava louvores ao Senhor. E trouxeram então Davi, enquanto ele tocava a harpa, o espírito que estava oprimindo, estava sendo opressor na vida de Saul ia embora. E Saul ficava feliz, ficava bem. Davi voltava para suas malhadas. Davi continuava com a sua vida. E o curso seguiu. Mas quando Davi chega ali, naquele lugar para poder tocar a harpa, ele pensou, talvez seja dessa forma que eu chegue aqui. Talvez é isso. Saul vai abrir a porta para mim e assim eu vou chegar aqui e sentar com ele. Sabe o que aconteceu? O tempo passou e Davi, o pai de Davi, pediu que ele levasse marmitas, levasse queijo, levasse para os irmãos que estavam numa batalha num outro lugar. E Davi, ungido a rei, já ia tocar lá na casa e na sala de Saul, obediente, seguiu com seu pai, e o pai chega para ele e diz, Davi, está precisando que você vá lá levar uma comida para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, ele viu que tinha um gigante filisteu que estava desafiando o povo de Israel. E ele descobriu que aquilo estava acontecendo há 40 dias e todos os israelitas estavam escondidos e não tinham coragem de enfrentar o gigante. Davi falou, eu posso fazer isso, porque eu já matei um leão, já matei um urso. Ele vai até o rei Saul. E ele descobriu que quem matasse aquele gigante iria ter a filha como esposa e teria todos os impostos perdoados da família. Ele falou, então eu vou sim enfrentar. E foi lá até Saul e perguntou, eu posso ir? Ele podia nem perguntar e nem querer falar com o rei. Mas
entra alguém que entende o que é autoridade, entende o que é hierarquia. E ele foi lá, então Saul quis colocar a armadura nele, não deu certo. E aí Davi disse: não, deixa eu ir com o meu jeito mesmo, com a minha roupa, e eu tenho a minha funda, e deixa que eu vou do meu jeito. Aí Saul falou assim: olha, vai, né? Morrer é você mesmo. Tipo assim, você vai. Queridos, ele foi e matou o gigante e venceu aquela batalha. E agora ele recebe a filha de Saul em casamento. E Saul traz ele para sentar à mesa com eles. Davi pensou, está dando tudo certo. Certamente é desse jeito que eu vou reinar. Certamente é desse jeito que eu vou me tornar rei. O rei vai se tornar um mentor para mim. O rei vai me treinar. O rei vai me ajudar. O rei vai ser um pai para mim. Davi ficou com muita esperança. Virou uma chave, abriu um portal na vida dele, e ele agora entra para ser mentoreado. Agora ele tem um pai, e esse pai dá a filha em casamento para ele, chama para sentar à mesa, e uma coisa incrível aconteceu. Ele se tornou o melhor amigo do seu cunhado, chamado Jonatas. E eles fizeram uma aliança. Aquela amizade foi muito importante. Portais se abrem, conexões acontecem. Preste atenção, quem Deus põe na sua vida e quem Deus tira da sua vida. Perceba como Deus está trabalhando na sua história. E um dia eles saíram para a batalha. Davi, agora um guerreiro, e sai junto com Saul. Saul tinha 3.000 homens no exército dele. Era um exército forte, valente, conhecido. E eles saíram para uma batalha e eles eram vencedor. Quando eles chegaram na cidade, tinha umas pessoas cantando. Umas mulheres estavam cantando. Sabe o que elas cantaram? Saul matou 1.000, Davi venceu 10.000. Saul matou 1.000, Davi venceu 10.000. Saul olhou para aquilo e falou assim: o que é isso? Estão valorizando Davi mais do que eu? Estão elogiando Davi? Ele não teve condições de suportar o elogio para aquele moço. E a palavra diz que ele enfureceu. Sabe o que ele fez? Desprezou Davi. Desprezou Davi. Davi ficou chocado, porque ele estava feliz. Ele tocava para o rei, ele se assentava à mesa com ele, teve a esposa em casamento, Jonatas, uma amizade incrível. Ele estava bem. E ele não esperava que, ao entrar na cidade, estaria mulheres cantando que Davi é muito vencedor, Davi é um guerreiro incrível. Saul o odiou, o desprezou no coração e começou uma grande perseguição. A isca de Satanás é a ofensa. A isca de Satanás é ficarmos ofendidos. Veja bem como que Deus permite isso. Deus estava provando o coração de Davi. O dia em Caldas Novas, que aquela pastora me bateu, me humilhou, me expulsou de dentro de uma sala de oração. Eu achei um absurdo. Falei: que isso? E o Senhor ali falou fortemente ao meu coração. Davi não tocou em Saul. Davi não se ofendeu. É tão curiosa, é tão forte essa história de Davi, que você não está aqui por acaso. Você que está me assistindo não está aqui por acaso. Porque se você entender essa palavra, receber no seu coração, vai existir antes e depois.
Porque Deus vai te mostrar como você fica livre, como você entra nos lugares altos, como você cumpre o propósito dele. Queridos, é tão forte que eu quero ler um versículo aqui que diz, coloca para mim, a perseguição sobre ele foi muito grande. 1 Samuel 24:11, que, só um pouquinho, aqui, Davi ele fugiu, ele encontrava lugares de refúgio. Ele foi parar numa caverna onde tinha homens endividados, tinha pessoas em aflição, pessoas feridas, pessoas amarguradas. E Deus leva Davi ali para dentro daquela caverna e ali ele levanta os valentes de Davi. Que coração é esse que no meio de uma perseguição, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, ele ministra para esses homens e eles se levantam corajosamente. Fazem aliança com Davi, se tornam uma família, se tornam irmãos de sangue e batalham por ele. E houve um momento que Saul saiu para... estava perseguindo Davi. E eles chegaram... O Davi chegou num lugar que tinha 85 sacerdotes do Senhor. Como esses sacerdotes receberam Davi ali, Saul ficou muito irado. E ele chegou ali naquele lugar com os 3.000 homens e matou os 85 sacerdotes. E foi assim, algo muito horrível na cidade de Nob. Aí, olha, homem, mulher, criança, bebê, que amamentava, gado, burros e ovelhas. Todos morreram por causa da ira. Ele queria achar Davi e não encontrava, e ele matou esses 85 sacerdotes. Tamanho o desprezo e a fúria, e isso machucava Davi. Como pode um homem, um rei, ele vir e fazer isso com os sacerdotes? Isso feria Davi. E aí teve um momento que Saul, ele estava no deserto de En-Gedi e saiu à procura de novo de Davi. E durante a viagem eles descansaram e eles dormiram. Aí Saul parou perto de uma caverna e deixou o seu manto ali. E ele não sabia que Davi estava escondido lá dentro. E ele adormeceu. Quando ele adormece, Davi sai ali de pontapé e vê Saul dormindo, vê o manto dele. Está na hora de fazer justiça. Está na hora de acabar com esse homem que está me perseguindo tanto. Mas veio um temor no coração dele e ele cortou apenas o manto. Um pedaço do manto e foi embora. Então Saul viu que Davi estava com um coração bom. Aí desistiu daquela perseguição, foi embora. E ali parou, aí Davi certamente pensou, agora eu estou livre. Ele viu que eu não vou matá-lo. Ele viu que eu não vou pagar com a mesma moeda. Achou que estava tudo bem. Pouco tempo depois, ele volta com tudo para perseguir Davi novamente. Aí é onde eu quero ler. 1 Samuel 24:11. Ele diz, olha, pois meu pai, ele considerava Saul como um pai. Vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti.
ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Ele teve a oportunidade de se vingar. E Davi sai de perto da caverna, vai embora e diz, na verdade ele estava dizendo, veja o meu coração, você é um pai para mim. Veja meu coração, eu preciso de um líder que me treine, eu preciso de um líder que seja meu mentor, eu preciso de um pai que sente que eu possa sentar à mesa com ele. E quando eu falo de pais, eu não estou me referindo a apenas pais biológicos, estou referindo a pais espirituais, a líderes, a pessoas que Deus põe na sua vida como conexões para o outro nível. E o Senhor está falando e cobrando para nós, onde estão os pais? Onde estão os pais? Onde está o manto de paternidade? Nós sempre gostamos de dizer nessa casa, nós somos uma plataforma de lançamento e não uma cobertura que espreme a pessoa para baixo. Eu senti na pele pastoras, pastores que cortavam aquelas pessoas talentosas. Aquelas pessoas que tinham tudo para crescer. Não suporta o talento do outro, não suporta o que o outro tem. Davi estava vivendo exatamente isso, de um líder que tinha tudo nas mãos, mas não era uma plataforma de lançamento. Onde estão os pais? Onde estão os líderes espirituais? Que vão acolher você, que vão acolher o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito e dizer, eu como pai espiritual estou aqui para que você viva o melhor de Deus. Foi uma sensação tão maravilhosa. Eu sempre que estou aqui aspirando, antes da gente começar o culto, eu falo, estou aqui aspirando, estou aqui arrumando, deixando tudo bonitinho para que eles brilhem. Para que eles voem. Todos, praticamente, os ministros que estão aqui no altar, todos passaram ali pela minha sala, a não ser essa nova geração, porque o pastor Josias, o Patrick, já cuidam um do outro, um de cada um. Mas a primeira geração, todos passaram ali na minha sala. E eu pude dizer, o que eu não tive, eu estou aqui para você ter. O que não me deram, eu estou aqui para te dar. Eu quero ser na sua vida um ativador. Eu quero ser na sua vida alguém que diz, pode confiar e sentar à minha mesa, porque o Senhor quer te dar líder que te treine, que te mentorie, não que te persiga. Mas e se houver a perseguição? Num nível como esse aqui é difícil. Mas nós, como pastores, somos perfeitos? Podemos te decepcionar? Podemos, de alguma forma, não atingir o seu objetivo? As suas expectativas? Porque somos limitados. Mas o que é o mais importante? Assim como Davi, mesmo querendo ter um líder, mesmo querendo ter um pai, mesmo querendo ter um mentor, e ele foi frustrado pela perseguição daquele homem, ele não deixou o seu coração ficar ofendido. Quantos podem dizer comigo assim? Quantos estão me entendendo? Dá um tchauzinho assim. Quantos podem dizer comigo? A ofensa é a isca de Satanás. Você pode observar o seu dia a dia, pode olhar o seu relacionamento com seus pais biológicos, olhar seu relacionamento com seus líderes, olhar o seu coração. Porque é isso que o Senhor está olhando. É o que o pastor ministrou. Se você trouxer uma oferta, verifique o seu coração. Mas as campanhas, os envelopes, os desafios,
Eles não têm a preocupação do seu coração estar curado, estar bem. Quanto que vai arrecadar? Quanto que vai ser? E o Senhor diz: deixa a sua oferta no altar. E volte, conserte, arrume o seu coração. Não deixe o seu coração ofendido. Não deixe o seu coração magoado. Não deixe o seu coração amargo. Raízes doentes, raízes presas, raízes que apodrecem. Davi, no meio de tanta perseguição, ele conseguiu sair do outro lado, com um coração puro, com uma bondade de Deus no seu coração. Vamos ler 1 Samuel 26, versículo 8 e 9, que diz assim: então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança no chão, de um só golpe. Não será preciso segundo, vai ser muito rápido. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Com toda essa perseguição, surgiu uma situação que um dos seus valentes disse: está na mão, vai ser rapidíssimo. Não faça isso, você não tem a minha autorização para isso. Deixe nas mãos de Deus. E a palavra diz: não coloque o sol para a sua ira, irai-vos e não pequeis. Deixa Deus vingar, Ele sabe. Ele é justo, ele é correto, e Davi não mataria Saul, apesar dele ter assassinado inocentes sacerdotes, dele ter a oportunidade de vingar. Deus provou a pureza do coração de Davi. Meu Deus, Deus provou a paciência dele, provou a pureza do coração dele, porque Davi não poupou Saul, não foi apenas uma vez, nem duas vezes, poupou várias vezes. Quantos de nós possuem o coração como o de Davi? Quantos de nós? E hoje, nós não usamos mais espadas para assassinar o outro, nós usamos a nossa língua mesmo. Alguém pediu para... Hoje, não usamos espadas para matar pessoas. Usamos a nossa língua mesmo. E a palavra diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus! Igrejas se dividem, famílias se separam, casamentos se quebram e o amor morre, esmagado pelo constante massacre de palavras usadas para machucar e frustrar. Ofendidos pelos amigos, pela família, pelos líderes, atingimos com palavras afiadas, cheias de amargura e ódio. Mesmo que a informação seja verdadeira, os motivos são impuros. A boca fala que o coração está cheio. E com a língua matamos pessoas. Já houve situações aqui de calúnia. Vocês sabiam que a calúnia nós temos direito a processar? Porque quando você calunia alguém, é como você jogar, ir no alto de um prédio, abrir um travesseiro de pena e jogar lá embaixo. Quero ver você catar de novo cada pena e colocar de dentro do travesseiro. Nós não caluniamos ninguém.
Nós não podemos matar pessoas, ferir pessoas com a nossa língua. Quantos têm o mesmo coração que Davi? Nós não queremos ser segundo o coração de Deus? Talvez seja num simples comentário. Talvez é algo tão trivial dentro do seu casamento, mas você não mede as palavras e fere o seu cônjuge. Fere seus filhos. Uma língua ferina. Libera palavras contra seus pastores, seus líderes. E olha que provavelmente eles não te perseguiram, como perseguiu Davi. Davi teve tanta oportunidade que ele podia se vingar e ele disse: eu não posso fazer isso. Vamos ler Provérbios 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, gente orgulhosa, gente que não se quebranta, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam e correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Nós seremos conhecidos como filhos de Deus se vivermos em paz, se vivermos em amor. Você olha para os escoteiros e aí lá vem aquela turma marchando sem você precisar perguntar. Eles são conhecidos pela roupa. Você olha para a polícia militar, eles são conhecidos pela roupa. Você olha para grupos que são específicos, eles são conhecidos pela marca, pelo símbolo, conhecidos pelo jeito que vestem. Aí você, nossa, está chegando tal grupo, está chegando tal pessoa. Mas os filhos de Deus serão conhecidos se forem príncipes da paz. Se nós não formos pessoas que ofendemos os outros e nem ficamos ofendidos. Eu aprendi a entrar num lugar que eu perdoo, e eu entendi que eu não posso ficar ofendida. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te mostrar um caminho de sabedoria, para te mostrar que dentro da paternidade, da sua realidade, pode ter acontecido situações com seu pai biológico, situações com líderes, situações com pessoas chaves na sua vida e que marcou o seu coração, te machucou, te feriu. Talvez você foi rejeitado. Um belo dia, chega a notícia para Davi, que Saul saiu com os seus filhos e o seu exército para uma batalha, e ali, ele com seus filhos foram mortos. Vocês acham que Davi celebrou? Eu falei que ia ser sabor de mel. Meu Deus, vinga a minha causa. Vocês acham que ele... Sabe o que ele fez? Quem sabe? Me ajuda a pregar. Caiu no chão e chorou. Chorou. Ele não se ofendeu. Mas, sabe o que ele fez? Ele fez uma canção de luto para o povo de Israel e a família de Saul cantar. Sabe o que ele fez? Ele perdoou a família de Saul e trouxe Mefibosete para sentar à mesa com ele e restituiu tudo que aquele menino tinha perdido. Só porque
ele não se ofendeu. E hoje de manhã, a Diana pregou e disse: muitos de nós não experimentamos a verdadeira paternidade por falta de perdão. A gente tem dificuldade de liberar as pessoas. Nós temos um senso de justiça, nós somos advogados de nós mesmos. E hoje o Senhor nos chama a mudar de nível, a rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero ter um coração segundo o teu coração, um coração que não se ofende. Gente, é fácil? Fala para mim. É fácil? Não fique ofendido. Mas, pastora, você não sabe o que eu enfrentei. Amados, eu sei que tem situações absurdas e difíceis. Igual aquele homem famoso, um japonês, que teve a filha morta, brutalmente assassinada, e ele vai lá, alguns anos depois, entra dentro da prisão, e olha olho a olho no assassino da sua filha. E ele diz: eu vim aqui te encontrar, porque eu encontrei Jesus que me perdoou e eu vim te perdoar. Oh, amados, nós precisamos ser uma igreja com um coração puro. Uma igreja com um coração simples. Líderes com o coração de Jesus. Jesus só curou os discípulos dele, só levantou, foi um mentor, foi um pai, foi alguém excepcional. Jesus é um modelo para nós. E Davi percebe esse coração de Jesus antes dele vir na terra. Coração segundo o de Deus. E hoje, nesse culto de paternidade, talvez você, no culto da manhã, eu recebi um casal que está vindo aqui já há 1 mês e meio, uns 2 meses, e eles vieram para receber uma oração, conversaram comigo, está passando uma situação muito difícil, e eu falei assim: por que vocês não vieram para receber a paternidade? Por que vocês... não, a gente vai esperar mais. Quer dizer, foram machucados, marcados pela religião. É difícil, eu falo assim: eu não sei, eu vou observar mais, eu vou tatear aqui. Se alguma coisa eu não gostar, eu vazo. Eu não quero aliança. E pude orar com ele, estava com um peso opressor tão grande. E ele é de outra igreja, não está indo lá há um bom tempo. Eu falei: amados, venha cear toda quarta-feira, venha fazer a troca. Assim que o seu coração se alegrar nesse lugar, assim que o seu coração se identificar conosco, não deixe de fazer aliança, mesmo que você tenha sido marcado, machucado, quebrado de alguma forma. Pode ter sido algo da sua família biológica, pode ter sido com pessoas amigas, pode ter sido com outros líderes. Não se ofenda, porque você vai perder o melhor de Deus. O Senhor nos chama a não ficarmos ofendidos.
E aí o Senhor me levou lá para Mateus 5, bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, porque herdarão a terra, bem-aventurados se vocês forem perseguidos e continuarem com o coração manso e humilde, deixando tudo nas minhas mãos, porque vocês viverão o melhor dessa terra. Nós vamos parecer bobinhos. Quantas pessoas falam assim, nossa, esses pastores são tão bobinhos, eles são tão devagar, lentos. Meu filho, deixa eu falar para você, o maior desafio é ser pastores de vida no Espírito, que freia a sua carne, que freia a sua vontade e deixa Deus mover no meio da igreja. Não tem manipulação, não tem controle, não tem espírito de medo aqui, porque os pastores recuaram. No melhor sentido da palavra, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje foi o Luciano, estava aqui o Luciano, ele chegou para mim e falou, pastora, que alegria, mas olha, é impressionante essa casa, depois de 7 anos é que vai ser ungido, consagrado e ordenado os primeiros pastores. Sim, porque nós não vamos negociar com você. Ai, você está querendo sair, vem cá que eu te dou um cargo. Ó, aquele lá é um dizimista grande, não mexe com ele não, deixa ele aprontar. Vocês não vão ver isso. Vocês não verão isso nessa casa, porque o Senhor nos chamou para um manto de paternidade verdadeiro. O Senhor nos chamou para ter um coração puro, um coração simples, um coração quebrantado. E que nós dizemos assim, a igreja é sua, a noiva é sua, e nós estamos aqui apenas para te servir. Se eu fosse você, aplaudia o Senhor. Os mansos herdarão a terra. Aquela menina que chutou a porta e quebrou o pé. Aquela menina brava. Aquela menina líder por natureza. Teve que ser mansa. Teve que ser mansa. Muitas vezes as pessoas falam assim, a pastora Vânia que manda. E submissão não é ser tapete para o outro pisar. É reconhecer quem ele é na minha vida. E às vezes os meus meninos faziam aquela coisa assim, não, vamos na minha mãe, que a minha mãe vai dar isso que a gente está querendo. E aí eles vinham e falavam assim, mãe, e aí, tal, vamos comprar, vamos fazer. Eu falei, vou ver com seu pai. Eu falei assim, vixe, se meu pai falar não. Gente, às vezes a gente estava indo para um lugar. E aí, de repente, o Marcos lá do outro lado falava assim, não. Falava um não para a gente. Eu freava na hora. Volta, seta para voltar. Aí os meninos falavam assim, meu Deus, minha mãe. Seu pai falou para a gente voltar. Que eu aprendi o lugar. Eu aprendi o lugar. Davi falou, não toco. Não toco. E o dia que veio a justiça de Deus sobre a casa de Saul, inclusive o amigo dele morreu também. Ele não celebrou. Ele não ficou soltando foguete. Ele não ficou falando que ele era melhor. Ele se humilhou. Ele se quebrantou. Agora, Davi foi o homem que conseguiu trazer a arca, trazer a presença de Deus para Israel. E eu creio que a ofensa tira você da presença de Deus. Você fica ofendido, você fica ferido, você fica amargo, suas raízes adoecem. Como que eu vou perdoar? Perdoando. Não é sentimento, é obediência. Vamos ficar de pé. Todos, não mova do seu lugar.
Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Faz você a sua oração. Limpa seu coração. Limpa seu coração agora. Se tem alguém, se tem algo, perdoa. Fala o nome da pessoa, fala a situação. Mas fala: Senhor, eu quero ter um coração puro. Eu quero ter um coração manso. Eu quero ter um coração humilde. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Eu não tenho tempo para ficar enrolada com as coisas dessa vida, porque o Senhor nos chamou para um tempo grandioso e precioso.